Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Tudo aquilo que ela contém, tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia, o Espírito Santo realiza o que está na palavra. Quem teve a oportunidade de participar da missa hoje, ou ao menos ler o Evangelho de hoje, levante a mão para o Padre. O Evangelho de hoje é um trecho retirado de São João. Nesse trecho, Jesus, após ser rejeitado em Nazaré, ele volta para Caná da Galileia, onde ele havia realizado o milagre da transformação da água em vinho. E quando o funcionário do rei ouve dizer que Jesus está em Caná, ele vai ao encontro de Jesus, ele faz um pedido a Jesus: Jesus, o meu filho está muito doente, ele está à beira da morte, venha comigo até Cafarnaum. E eu sei que se o Senhor vier comigo, se o Senhor impuser as mãos, se o Senhor orar sobre ele, se o Senhor proclamar algo, ele ficará curado. Jesus olha e diz uma palavra muito interessante e muito forte para nós: se não virdes sinais, não acrediteis. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus quer dizer com isso? Que a nossa fé, ela precisa ser uma fé madura. E o que é uma fé madura? Uma fé madura é uma fé que entende que tudo aquilo que é necessário para nós crermos, Jesus já deu, Jesus já deixou para nós. Ou seja, nós não podemos nos permitir ser pessoas que precisam a cada hora e a cada momento ver sinais para crer. Não podemos enraizar a nossa fé, não podemos edificar a nossa fé em busca da necessidade de ver e ver e ver sinais. A palavra de Deus, ela já é um grande sinal, ela é a garantia da ação de Deus em nosso favor, da ação de Deus em nós. Jesus então testa a fé daquele pai. Jesus olha para aquele homem e diz: volte para a tua casa em Cafarnaum, porque o teu filho está curado. Jesus não foi a Cafarnaum com aquele pai. Jesus apenas deu a sua palavra. E aquele homem, ele tinha duas possibilidades. Uma, ele poderia duvidar da palavra de Jesus, ele poderia insistir: não, Senhor, só a tua palavra não basta, é preciso que o Senhor venha comigo, é preciso que eu veja o Senhor dentro da minha casa, é preciso que eu veja o Senhor colocar a mão na cabeça do meu filho, sobre o corpo do meu filho, eu preciso ver, Senhor, para acreditar. Ele poderia ter optado por esta possibilidade, mas não foi isso que ele fez. Ele teve fé na palavra. Basta uma palavra. É o que nós dizemos em cada celebração eucarística.
citando e repetindo as palavras do centurião: eu não sou digno, Senhor, basta uma palavra. Ah, se nós realmente acreditássemos nisso, se nós realmente acreditássemos nessa palavra que o Senhor, através da igreja, não se cansa de colocar nos nossos lábios, exatamente para nós crermos, para nós não duvidarmos, para nós não hesitarmos. A palavra de Deus é suficiente, é mais do que suficiente. A palavra que sai da boca de Deus é mais do que suficiente, meus irmãos e minhas irmãs. Não precisamos ficar pedindo a Deus algo a mais do que a palavra que Ele nos dá, porque pela palavra Ele age, e Ele age poderosamente, porque o Pai acreditou na palavra de Jesus. Ele estava se aproximando de casa, os seus empregados vieram correndo e disseram a ele: é um milagre, o teu filho que estava à beira da morte está curado, completamente são, saudável. E aquele chefe perguntou aos seus empregados que horário isso aconteceu. Eles responderam: foi a 1h da tarde. Por volta de 1h da tarde. E aquele funcionário do rei, aquele chefe, ele então se lembrou: foi a mesma hora que eu fiz o pedido a Jesus e que Jesus me disse para eu voltar para casa. E ele teve fé e se converteu, ele e toda a sua família. Toda a sua família abraçou a fé. A palavra de Deus foi viva e eficaz na vida daquele homem. A palavra de Deus, ela quer ser viva e eficaz na nossa vida. Mas o que é a palavra ser viva na nossa vida? O que é a palavra ser eficaz na nossa vida? Vejam, há muitas maneiras de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus. Muitas delas erradas e fora do propósito de Deus, e as maneiras certas, que são da vontade do Senhor. Eu posso me relacionar com a palavra de Deus, e aqui começo dizendo as formas que não são da vontade de Deus, que não são do querer do Senhor. Eu posso me relacionar com a palavra de Deus como um livro científico. Como assim, padre? Narra acontecimentos ocorridos num determinado período da história. Há uma literatura, uma linguagem literária. As ciências se debruçam sobre as Sagradas Escrituras. A arqueologia, a história, a literatura, a linguagem comparada e tantas outras ciências. Eu posso me relacionar assim com a palavra de Deus. Não é que seja errado ou totalmente errado, não. As ciências nos ajudam a entender melhor a palavra. Mas se a minha relação com a palavra é só nesse prisma, se eu não me relaciono com a palavra, tendo a consciência de que ela é a palavra de Deus, aí sim eu estou incorrendo num erro. Eu posso me relacionar com a palavra de Deus como se ela fosse apenas um compêndio a narrar coisas que aconteceram há muito tempo, mas que não tem relevância hoje, o que também é um erro. Eu posso adotar a Sagrada Escritura apenas como um manual de moral, que dita a maneira como eu devo me comportar, regras para o meu comportamento. É claro que a palavra de Deus, ela tem a dimensão ética, mas quem enxerga na Bíblia apenas um manual de ética, apenas um manual de moral, também ainda não mergulhou profundamente no que é a palavra de Deus. O que então significa a palavra de Deus ser vida, ser viva e eficaz? A palavra de Deus, ela não quer ser algo à parte de mim.
A palavra de Deus, ela não quer ser um acessório na minha vida. A palavra de Deus, ela não quer ser algo que de vez em quando eu vou a ela. Não, a palavra de Deus, ela quer se encarnar em mim. A palavra de Deus, ela quer ser a minha vida. Ela quer ser vida dentro de mim. Ela quer ser vida na minha vida. Vejam, quando eu percebo isso, não é apenas, ou é muito mais do que eu me esforçar para viver segundo o que está na palavra, não. É a própria palavra que vai moldando, que vai modelando concretamente a minha vida. De tal maneira que com o passar do tempo, os meus pensamentos, eles já não são meus, são os pensamentos da palavra. As minhas palavras já não são minhas, são as palavras da palavra. As minhas atitudes, elas não são minhas, elas são atitudes da palavra. É isso que significa a palavra ser viva e eficaz. Ela não só me enche de vida, ela não só é alimento de vida, ela não é só fonte de vida, ela passa a ser a minha vida. A vida em mim passa a ser a palavra de Deus. E ela é eficaz. O que é eficaz? Ela realiza tudo aquilo que ela contém. Aquilo que a palavra me diz, ela realiza. Esta é a eficácia da palavra. Quando Deus me dá uma palavra, eu preciso tomar posse dessa palavra, porque com esta palavra que Deus me dá, Ele dá a garantia de que ela vai se cumprir, de que ela vai se realizar. Nós precisamos ter essa nova maneira de nos relacionar com a palavra. Primeiro, não tenham medo de pedir a Deus: Deus, me dê uma palavra. Eu preciso ouvir a Ti na palavra. Me dê uma palavra. Peça com fé e Deus te dará. E a palavra que Deus te der, não jogue ela fora, não. A palavra que Deus te der, não deixe o vento levar, não. A palavra que Deus te der, tome posse, rumine a palavra, se alimente da palavra, rememore a palavra, traga a palavra à mente, tenha a palavra continuamente na mente, porque esta palavra, ela vai se cumprir. Porque não é resposta de Deus apenas para aquele momento imediato que você pediu. É resposta de Deus que vai se desdobrando e se realizando ao longo da tua caminhada. Sobre isto, o Senhor já havia concedido ao profeta Isaías profetizar, lá no capítulo 55, da mesma maneira como a chuva que cai do céu, para o céu não volta, sem antes fecundar a terra, fazê-la germinar, dando a semente ao semeador, assim toda a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, sem antes realizar os frutos para os quais eu a enviei. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, não é letra morta, não, meus irmãos e minhas irmãs. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo. Ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Uma espada que penetre a nossa carne machuca. A palavra de Deus mexe conosco. E nesse mexer, muitas vezes, a palavra de Deus dói. Mas não é uma dor para o mal. Muito pelo contrário, é uma dor para o bem. É uma dor para o bem, porque quando ela mexe conosco, ela vai desprendendo de nós aquilo que não deveria estar em nós, aquilo que não veio de Deus, mas grudou em nós. Quando algo gruda, e gruda muito forte, quando nós puxamos, nós sentimos a dor, porque aquilo não quer sair, aquilo quer ficar
Não sei se você já passou por isso, algo grudando na tua pele, uma cola poderosa, algo poderosamente grudento, que você precisa retirar, dói, machuca, puxa os pelos. Não é verdade? A mulherada, então, que tem o hábito da depilação, derrama lágrimas, não é isso? Dependendo do tipo escolhido. A palavra de Deus, ela penetra e ela mexe. Meu irmão e minha irmã, se você nunca fez essa experiência, se todas as vezes que você leu a palavra de Deus, ou ouviu a palavra de Deus, para você foi tranquilo, acorde, acorde, porque provavelmente você ainda não permitiu que a palavra de Deus seja realmente palavra de Deus na tua vida. Se você sempre ouviu a palavra de Deus, ou todas as vezes que você ouviu a palavra, ou todas as vezes que você leu a palavra, aquilo não mexeu, fica ligado, fica alerta, porque é muito provável que ainda não foi dada a permissão ou a abertura para que a palavra de Deus ela mexesse. Quem é que participou da missa ontem? Levante a mão, Pai. Uma grande parte, não é isso? Glória a Deus, chegará o dia que todos, o Padre tem muita fé nisso. O evangelho de ontem foi o evangelho do filho pródigo, o filho mais novo e o filho mais velho. Na homilia dessa palavra tão conhecida e tantas vezes pregada, tenho 9 anos de padre e já vou completar 10 esse ano. Tantas vezes Deus me deu a oportunidade de pregar essa palavra, e ontem essa palavra me tocou, me penetrou, como nós ouvimos na palavra da carta aos Hebreus. E no que essa palavra tocou ao Senhor, Padre? Me tocou de duas formas, e as duas relacionadas ao filho mais velho da parábola. Eu perdi a minha mãe, vou assim dizer, entreguei-a aos céus no ano de 2002. Minha mãe teve câncer de mama e pelo processo da metástase passou para os ossos e ela ficou paralítica. Eu era um jovem de 21 anos de idade, estava na metade do seminário. Entrei no seminário no ano 2000, estava na metade do seminário, iniciando a teologia. Pedi licença ao reitor do seminário e durante todo o período que ela ficou paralítica, eu ia para o seminário estudar lá no Rio Comprido. Quando terminava as aulas, voltava para Nova Iguaçu, onde morávamos, para render a senhora que ficava com ela, e passava então eu a cuidar dela. A minha irmã estava no trabalho, empregada, então ela não podia, e o meu irmão, muito novo, não tinha estrutura para aquela situação. Foi um período difícil, porque minha mãe não dormia por causa dos remédios. Ora ela tinha muita sede, ora tinha muito calor, ora tinha muito frio, e tudo muito junto. Então ela não dormia, eu também não. Num certo dia, o filho mais velho em mim falou alto. Eu olhei para minha mãe deitada na cama e disse: mãe, por que a senhora dá coisas aos meus irmãos e não me dá? Exatamente a mesma cobrança que o filho mais velho da parábola de ontem fez com o pai. Pai, por que o Senhor nunca me deu um cabrito? E no entanto, para o meu irmão mais novo, o Senhor matou o melhor animal, ele que estava no mundo com prostitutas, e eu que sempre fui um filho bom, fiel a ti. A mesma coisa do filho mais velho da parábola de ontem eu fiz com a minha mãe. A minha mãe, deitada na cama, olhou para mim e disse: meu filho, tudo o que é meu é teu.
Era como se ela estivesse me dizendo: meu filho, eu tenho o meu salário, mas eu não posso nem me levantar dessa cama para gastar o meu pagamento. Tudo que é meu é de vocês. São vocês que administram, não sou eu. E aquela palavra quebrou meu coração total. E Deus quebrou o meu coração de filho mais velho naquela lembrança que Ele suscitou durante a homilia. E não parou por aí não, porque a palavra ela ainda foi mais fundo no meu coração. Deus me fez lembrar quantas vezes eu competi com o meu irmão mais novo, que em determinados momentos de sua vida viveu experiências muito parecidas com a do filho mais jovem da parábola do filho pródigo. Quantas vezes eu competi com ele pela atenção de meus pais, eu que me julgava um filho bom, religioso, sempre católico, sempre de igreja, sem fazer bobagem na vida, e eu achava que era eu que deveria receber a atenção que eu julgava que ia para o meu irmão. Demorei muito para entender que a atenção que ia para o meu irmão é porque ele precisava ser resgatado. Deus me tocou e Deus falou comigo: você, padre, precisa orar mais pelo seu irmão. Você, padre, que ora por tantas pessoas, você precisa orar pelo seu irmão mais novo, seu irmão de sangue, com o qual você tem no coração espírito de competição. Ou seja, a palavra de Deus veio me marretando total. Isso na missa das 9 da manhã. Eu ainda tinha mais 2 missas para celebrar, né? E Deus já começou me marretando logo cedo, não é isso? É isso que é a palavra penetrando. A palavra de Deus, ela quer falar de algo concreto da nossa vida. Estou dando aqui o meu testemunho, como a palavra falou de algo concreto da minha vida, para que nós entendamos que a palavra de Deus, ela fala concretamente, o dia a dia concreto da nossa vida. Nós muitas vezes nos enganamos, pensando que a palavra de Deus, ela fala de coisas fora da realidade, muito espiritualizadas, muito espirituais. Não, a palavra de Deus, ela toca a nossa carne, ela fala no concreto, ela fala no real. Nós não podemos dissociar a palavra de Deus de vida concreta. Não podemos. A palavra de Deus, ela fala para a nossa realidade. Dei aqui o meu testemunho de como a palavra de Deus falou para a minha realidade concreta. Eu poderia muito bem ali como padre, paramentado, túnica, estola, casula, no ambão, com o microfone na mão, falar para a assembleia e a palavra nada falar para mim. Eu iria fazer uma homilia igualmente maravilhosa, brilhante, teologicamente perfeita, explorando os aspectos teológicos do texto bíblico, mas a palavra de Deus falou comigo. Não só era eu falando para a assembleia na igreja, era a palavra de Deus falando comigo. E isso eu nem falei lá. O episódio da minha mãe eu falei, mas o do meu irmão eu estou partilhando aqui com vocês. Nem ele sabe disso. Nem ele sabe disso. Mas vejam, a espada de 2 gumes, ela toca naquilo que nós não queremos, mas ela precisa tocar. Meu irmão e minha irmã, anote aí. Se você quer que a palavra de Deus só toque naquilo que te é agradável experimentar o toque, no fundo você não quer a palavra de Deus tocando a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela precisa ter na nossa vida liberdade para tocar em tudo o que for necessário. Muitas vezes a palavra de Deus me tocará e me trará experiências de gozo e de prazer espirituais inigualáveis.
mas em outros momentos a palavra de Deus vai me tocar, me suscitando lágrimas. Lágrimas. E não são lágrimas de sentimentalismo, e não são lágrimas de emocionalismo, não. São lágrimas de dor, da dor de estar sendo tocado pela palavra. É assim que entendemos a palavra como espada de dois gumes. Espada não é feita para fazer carinho em ninguém. Nunca espadas foram usadas na história para fazer uma carícia. Não. Palavras são armas perfurantes. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E essa espada, ela vai penetrando até dividir alma e corpo, juntas e medulas, discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela quer penetrar até dividir em mim o que é de Deus e o que não é de Deus. Enquanto a palavra de Deus não separar totalmente em mim o que é de Deus daquilo que não é de Deus, é sinal de que ainda eu preciso deixar a palavra mais profundamente. Eu não posso fazer um mix, eu não posso fazer uma mistura, coisas que são de Deus e que não são de Deus na minha vida. Não posso. E dizer a palavra de Deus, você só pode penetrar até aqui, daqui para frente você não pode. Ou eu deixo, ou eu não deixo. A obra de Deus ainda não está completa na minha vida. Eu preciso ainda deixar a palavra de Deus continuar me penetrando até essa divisão. Ela discerne, a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ninguém é invisível e nada está oculto à palavra de Deus. A palavra de Deus revela tudo em mim. A palavra de Deus traz tudo à tona. A palavra de Deus me deixa nu. E não me deixa nu para a minha vergonha. Me deixa nu para a minha salvação. É esta a obra que a palavra de Deus quer fazer em nós. Estamos no tempo da Quaresma, mais do que tudo e mais do que nunca, a palavra de Deus quer produzir em nós esses efeitos. Tudo isso é muito concreto, meus irmãos e minhas irmãs. Nada disso é teórico, não. E se tudo isso cair no lugar do teórico na nossa vida, é porque não estamos entendendo. Mas se nós estamos realmente entendendo, tudo isso é muito concreto. Tudo isso é muito real. As intenções do meu coração precisam passar pela peneira da palavra de Deus. Os meus pensamentos precisam passar pela peneira da palavra de Deus, para que eles sejam provados se são de Deus ou não.